Este é o John Zurcher, é um pintor californiano. Foi o pintor que eu mais gostei da Bienal e também um pintor que eu não conhecia. Ele é um abstracionista, mas não é um abstracionista, vamos dizer assim, radical. E eu acho que a pintura dele guarda muito uma sugestão de atmosfera. Ele mesmo fala disso. Quer dizer, me parece que não é um impressionismo, né? Mas é como se ele viesse do impressionismo. Os títulos das obras se remetem muitas vezes à hora, ao dia, à noite, à manhã, a fenômenos de luz, né? A estados atmosféricos. Então é por isso que eu acho que ele tem essa filiação impressionista e uma vontade muito grande de pintar esses estados da luz. Então uma abstração, se eu poderia dizer, uma abstração feliz, que eu acho que é a abstração que marca muito, que caracteriza muito essa abstração da costa oeste, que é a abstração californiana. Eu acho que ele faz uma pintura muito delicada e me parece que assim ele para a pintura no momento exato. A pintura é muito leve, a pintura não demonstra quase nenhum esforço. A pintura, ele deixa pedaços da tela inacabados, a pintura não quer se acabar e tem tudo para ficar um pouco afetada, né, um pouco refinada demais, mas ele não deixa isso acontecer também. Isso eu acho que é característica de um grande pintor. Ele sabe o momento de parar, ele sabe a mão que ele tem a intuição necessária para isso. Juan Iribarren. Esse é um pintor venezuelano que eu também não conhecia, vinha conhecer na Bienal. Ele tem a mesma idade do John Zurcher, da mesma geração, ele nasceu em Caracas, mas mora nos Estados Unidos. Ele pode ser associado ao John Zurcher por também trabalhar com uma pintura de estrutura ou de filiação impressionista, também de fenômenos climáticos, também de vontade de apreender instante, luz, distância, densidade atmosférica, essas coisas todas. Só que ele trabalha com estruturas ortogonais mais rígidas, né? Que eu acho que isso é uma diferenciação. E também é um pintor mais prolixo, no sentido de cor, de usar mais cores e formas. E esses quadros que eu escolhi, eu acho que ele mantém essa força no limite. Quer dizer, eu sinto que ali a economia das cores, o uso das cores estão muito bem pontuados, né? Quer dizer, este trabalho, por exemplo, que a gente está vendo, deixa um espaço vazio muito grande, que eu acho que conversa bem com a ortogonalidade. Então, quando entra a cor, ela também é compensada por uma ausência de cor. Né? Eu posso me remeter a uma janela maticiana, como eu também posso me remeter a um ambiente. E no outro, eu acho que ali aparece mais o espaço mais cheio, o espaço mais pintado, mas eu também acho que com uma realização feliz. Eu acho que, apesar de várias cores, ele também soube, enfim, dosar. Tem muito uma tonalidade terra esverdeada, né, que ele sabe jogar muito bem com violeta ali do lado, fazendo um jogo também de pinceladas horizontais e verticais, enfim. E também me parece um pintor que trabalha nesse sentido do temático, na mesma linha do John Zurcher, que é buscar essa espécie de abstração na figuração, uma espécie de funambulismo, se eu posso dizer assim, entre uma coisa e outra. Essa é a Lúcia Laguna, é uma pintora brasileira, contemporânea, né? Vive no Rio de Janeiro. Eu olhei a sala da Lúcia e fiquei muito impressionado com as telas pequenas dela, a capacidade que a Lúcia Laguna tem em potencializar essa pequena superfície. A Lúcia trabalha muito com esse excesso de coisas, excesso de informações. Muito cheio, as imagens um pouco uma atropelando a outra, uma sobrepondo a outra, uma tirando o sentido da outra, e nessa junção, nessa espécie de bricolagem, de colagem, aparece um todo que a gente também não apreende direito o sentido do que é. Então o mundo aparece por fragmentos, fragmentos de mundo que parecem instituir um mundo. E eu nunca tinha visto isso ser feito por ela, em trabalhos menores. E esses pequenos eu achei que ela encontra também uma medida muito satisfatória para isso, enfim. Eu acho que fica mais potente esse discurso dela, essa técnica, essa maneira de pintar nesses pequenos. Isso que me surpreendeu nessa sala e nesses trabalhos da Lúcia. Olha, esse é um pintor também para mim uma descoberta, uma revelação, que é o Ericsson, é um sueco
Eu acho que esse trabalho grande, preto, é uma superfície compacta, trabalhada em cores escuras, acho que tem uma fatura bonita, uma luz bonita que nasce do escuro, uma pictoricidade, enfim, mas também, como a exemplo do John Zuria, sem nenhuma espécie de especialização, vamos dizer assim. É muito rápido, é muito direto, é quase no limite de um exercício técnico. Quando ele faz uma espécie de tronco de árvore, ele opera muito por raspagem, por espatulados. Então você pode, por um momento, pensar, puxa, estou vendo antes de tudo aí a maneira como ele fez, ou alguns recursos técnicos, mas eu acho que o conjunto não é isso, tudo coopera só para, de fato, revelar e mostrar o poder daquela imagem. E esse poder da imagem, pelo tamanho da tela, também é absorvido pela fatura, por essa massa pictórica. Era um pouco melancólica, tem uma melancolia ali que, enfim, não conversa nem com John Zuria, nem com o venezuelano, o Iribarren. Eles são mais alegres, no fundo. Esse carrega essa melancolia nórdica, assim, e esse concentra uma vontade de imagem, um poder de construir uma imagem. Esse é o Bernard Frizet, é um pintor francês. Me parece que a pintura do Frizet tenta falar da própria pintura, né? A pincelada volta para ela mesma para dizer que é pincelada, a fusão entre as cores se volta para ela mesma para dizer que é fusão. Então me parece assim que não tem a vontade de representação, nem de apreensão, nem de construção de nada, mas sim de fazer com que o quadro seja um comentário do próprio quadro, a pintura se volte para a própria pintura. Um índice disso é as várias abordagens, as várias maneiras como ele usa a tinta, técnicas, que é uma vontade de, enfim, ir explorando ou dizendo das possibilidades todas que a pintura tem, enfim. E me parece que é um pintor voltado, então, um pouco para isso, para uma discussão da pintura, né? Quer dizer, a presença da pintura ou a presença da linguagem pintura para ele é muito presente, né? E não tanto a construção, enfim, de uma visão ou de uma vontade qualquer de representação. E esse é o Eduardo Berliner, que é um pintor também carioca, mora no Rio, ele é um pintor jovem. E o Berliner, acho que traz essa marca da jovem pintura, não só brasileira, mas internacional também, que é uma volta a uma figuração muito explícita. E também outra característica dele que une a geração dele, enfim, uma marca, é o uso da foto como matriz para a pintura. As imagens do Berliner usam e abusam muito de um poder de estranhamento, de deslocamento das coisas, né, enfim, de uma bizarrice qualquer revelada. E nesses trabalhos, me parece, eu gostei, talvez, a revelia dele, enfim, que me parece aí que ele mostra todo o seu poderio de pintor. Esse cachorro, por exemplo, é construído com rápidas pinceladas e muito bem construído. Pictoricamente está posto ali de uma maneira muito rápida. O anterior, que é uma pomba, um pássaro, uma andorinha, não sei, um pássaro, enfim, também a mesma maneira. A rapidez com que, com algumas pinceladas, ele põe a figura e põe o fundo, todos dialogando ao mesmo tempo. É um pintor ligado um pouco ao lado onde as coisas murcham, se estranham, não se identificam, né, causam estranhamento, do que de uma possibilidade qualquer de efusão. Essa efusão, essa vontade mais alegre, me parece que está, de fato, no pintor americano, que eu volto a falar dele, o John Zuria, que de fato foi para mim o pintor, enfim, que eu mais gostei, enfim, aí sou eu, né, é meu gosto com quem eu me identifiquei mais.